O bairro dos Cuités, em 1950, ainda era uma fazenda chamada Paquetá, né? No qual o dono, José Nóbrega, posteriormente dividiu essas terras entre os moradores da fazenda, né? E aí foi assim que foi sendo o loteamento do bairro. 3 anos depois, chegou a energia aqui no bairro, que facilitou, obviamente, as moradias, né? E depois, o bairro ele só vai ser realmente fundado oficialmente em 1985. Os moradores ficaram em dúvidas em questão do nome, né? Pensavam também em chamar de Jardim Europeu. Até porque aqui o bairro tem várias ruas com capitais, né, da Europa. Porém, foi escolhido Cuités porque a planta, né, os cuités, era muito abundante aqui na região. Atualmente existem 7 escolas aqui no bairro dos Cuités. Uma delas é onde a gente está agora, né, que é a WSA. No bairro também existe uma associação dos moradores aqui do bairro que foi fundada em 1982 e também tem um posto que é bem pertinho da escola, que é o posto de saúde, José Festini. Também existe algumas igrejas, incluindo ela, igreja católica e evangélica e algumas capelas. E a economia do bairro é dividida entre o comércio e a agricultura. E existem mercearias e 2 supermercados aqui no bairro, né? Bom, antes aqui vinha um abastecimento de carro-pipas, né? Pois não tinha água encanada, mas depois, com o tempo, veio com a medida, né, de um prefeito pedindo para trazer água encanada para cá. Infelizmente, também teve casos durante a ditadura militar, durante a década de 70, faz parte da história do bairro, onde uma mulher chamada Maura Pires Ramos, ela infelizmente foi torturada numa granja que fica aqui praticamente atrás da escola, e ela virou aí um símbolo de resistência, tanto aqui para o bairro, tanto para Campina Grande. E é uma coisa que infelizmente aconteceu aqui e que vale ressaltar em homenagem a essa mulher e por estar tão perto da escola e que os alunos às vezes não sabem. Então, até na aula sobre ditadura militar do 9º ano, a gente trouxe esse caso para que os alunos pudessem conhecer um pouco mais do seu bairro e da sua história. A SIC Prefeito Williams de Souza Arruda está localizada no bairro dos Cuités e funciona como uma escola cidadã integral. Ela, apesar de funcionar como escola integral, ela possui uma estrutura de uma escola regular, contando com 11 salas de aulas, 7 banheiros, um refeitório, uma biblioteca, 2 laboratórios e uma sala de informática contendo 13 computadores. A escola também possui um corpo docente de aproximadamente 13 professores. A grande maioria das crianças e adolescentes acolhidas pela instituição são oriundas do campo e vêm de uma realidade que se baseia no trabalho braçal. Com isso, eles não têm tanta perspectiva assim estudantil, eles não veem a escola e o estudo como um campo, como área de vida para eles crescerem. Outro ponto importante é que, por alguns alunos morarem em sítios distantes, como o sítio de Isidro, acaba tendo que modificar o horário integral da escola, porque a escola acaba tendo que iniciar seu horário 10 minutos mais tarde e terminar o horário integral 10 minutos mais cedo, isso para auxiliar a volta para casa dessas crianças. Porém, mesmo eles sendo alunos de uma realidade do campo e que tem uma história de vida baixa renda, eles se mostram bastante curiosos e instigados quando a gente traz atividades fora do currículo, como por exemplo um jogo didático, um filme, uma aula de campo. Eles são bastante curiosos nessa parte do estudo. A escola, apesar de ser muito antiga, ela não foi adaptada corretamente para receber o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, as salas não comportam a quantidade de alunos que tem dentro da escola. Ou seja, uma turma fica sem sala e tem que se adaptar a uma sala minúscula para assistir aula. E os professores também não têm lugar para ficar. Eles ocupam um laboratório de matemática para fazer de sala dos professores, fazendo com que os alunos percam o acesso ao laboratório de matemática.
que seria de ampla importância para o conhecimento deles, né? Aprender matemática de forma lúdica na prática. Além dessas questões, eles também têm uma quadra que não tem teto e eles precisam ter a educação física deles adaptada a um horário de menor influência solar para que eles não acabem se cansando mais, nem um aluno que tem a pele mais sensível acabe pegando insolação por estar praticando esporte no sol forte em um horário tipo assim, meio-dia. Para além disso, além de não ter teto, a quadra já foi condenada, né? Então tá aí pra cair, mas mesmo assim tá lá, eles continuam usando. A biblioteca deles é minúscula, eles não têm espaço de verdade para ir lá pegar um livro e ler. Eles precisam pegar o livro e levar para casa. E muitos alunos que estão aqui no ensino integral não vão se interessar por isso, né? Porque eles já estão o dia inteiro dentro da escola, eles não querem levar esse intelecto para fora. Outro ponto muito importante de se falar é que, apesar de ser um ensino integral, a escola não comporta coisas como, por exemplo, os alunos não têm onde tomar banho confortavelmente e em segurança íntima, né? Não ter medo de, tipo assim, tá tomando banho, entrar alguém e vai ver eu tomando banho. Eles não têm um espaço apropriado para tomar banho. Assim como eles também não têm um espaço apropriado para socializar. O único espaço que eles têm é o refeitório e esse espaço aqui de árvores, mas que não comporta todos os alunos. Eles passam o dia inteiro aqui e não tem um lugar acolchoado para sentar, não tem um lugar para se deitar, não tem um lugar nem para tirar o tênis e ficar com a perna para cima. Então a gente vê que, apesar de ser uma escola com qualidade educacional muito boa, em questão de estrutura, falta muito e precisa ainda melhorar para que os alunos consigam aprender melhor, porque ninguém consegue aprender num lugar que é amplamente desconfortável. A escola também conta com uma postura, a gestão escolar e o corpo docente, eles apresentam uma postura um pouco acolhedora com relação a nós PIBIdianos, a nós bolsistas do PIBID, pois em vários momentos acaba tendo uma postura muito hierárquica. Alguns professores, eles tratam nós como se fôssemos inferiores, devido a sermos ainda universitários e não professores concursados, professores já formados. Outra coisa também é que a escola, ela apresenta uma variação no horário muito grande, sem, por muitas vezes, avisar a nós do PIBID, o que dá muita confusão na questão de horário, dá uma mudança de horário nas atividades da gente. Por exemplo, a gente tem uma oficina planejada para o final de semana. Então, devido a um horário que mudou, alguma coisa que aconteceu aqui na escola que não foi avisado com antecedência, ou que eles já sabiam que ia acontecer, mas simplesmente não avisaram, muda todo o horário e muitas vezes a gente perdeu o tempo de fazer oficina, tempo de planejar alguma atividade, porque simplesmente não tinha horário para fazer. Alguns PIBIdianos chegam aqui e eles simplesmente expulsam porque não vai ter aula naquele dia, sem avisar. E também a gente tem a questão que é muito difícil a gente encontrar alguma coisa para nos ajudar nas atividades. Por exemplo, tem uma sala de informática ali, mas infelizmente muitas vezes a gente não pode utilizar, porque alguém já passou na frente, mesmo a gente agendando, porque precisa agendar para usar a sala de informática, mas por alguém já vai passar, algum outro professor quer usar, eles passam por cima da gente e a gente não consegue utilizar. E um dos impactos que eu considero mais importante do PIBID para a escola campo é principalmente a relação que é estabelecida entre a universidade e a escola que a gente atua. Porque, como a gente bem sabe, lá na faculdade a gente aprende as teorias, as técnicas, as metodologias, e aqui na escola campo a gente coloca isso em prática, fazendo com que novas metodologias sejam desenvolvidas com os alunos, para que eles se interessem mais, que eles participem mais da vida escolar, da vida estudantil. Então, de fato,
eu considero muito importante essa desenvoltura que a gente tem dentro da sala de aula, com a criação de oficinas, metodologias que envolvam jogos, dinâmicas que aproximem o estudante da sala de aula e da vida escolar. Para além dessa inovação metodológica, eu acredito que é importantíssima a relação também que é estabelecida entre a professora supervisora e nós pibidianos, porque é nessa troca que nós aprendemos um com o outro. De fato, fazendo com que a nossa formação seja melhorada com a experiência do PIBID e que também as professoras, né, supervisoras do projeto, elas consigam ter papel efetivo na nossa formação. Para além dos impactos positivos que o PIBID causa na nossa vida e na vida escolar, é importante que a gente destaque alguns desafios que a gente enfrenta constantemente e diariamente para chegar até a escola campo. Uma das realidades é que muitos dos nossos alunos precisam se locomover da sua cidade para chegar até a escola campo. Eu mesma fico cerca de 3 horas por dia quando eu venho da minha cidade até Campina Grande. Além de que, quando eu chego aqui, eu ainda preciso pegar outro transporte para chegar até a escola campo. Então, de fato, há muitos pontos positivos, mas esse é um dos pontos que não só me acomete, mas outros pibidianos, que a maioria, é importante frisar que a maioria não são alunos de Campina Grande, que é onde a gente atua, a escola que a gente atua. Então, é bom a gente refletir sobre que sim, há muitos pontos significantes que contribuem para a nossa formação. E dentro do PIBID, nós desenvolvemos ao longo do ano todo várias oficinas temáticas que ajudaram nossos alunos a compreenderem para além dos conteúdos obrigatórios que passamos durante o ano, juntamente com a professora supervisora. Uma das primeiras oficinas que produzimos foi sobre o Dia, né, das Mulheres, 8 de março, e ela foi muito importante porque a gente também, né, tinha como mulher principal Elizabeth Teixeira, né, para comemorar o centenário, né, da líder camponesa, e por isso que o destaque das nossas oficinas sobre o Dia das Mulheres era justamente destacar essas lideranças femininas muito importantes para a história do Brasil, né? No 6º ano, eu, Marivânia e Gabriela, a gente quis utilizar o livreto, também cordel, sobre a Elizabeth Teixeira, Margarida Maria Alves e a Cotirene, né? A gente utilizou principalmente a leitura para eles conhecerem as histórias dessas mulheres, né? Muitas das vezes eles não conheciam e também não é falado principalmente nos livros didáticos. Então a gente veio trazendo essas histórias para eles conhecerem essas vivências dessas mulheres. Já no 7º ano, a oficina produzida sobre o Dia das Mulheres priorizou, né, a produção literária e a produção textual e também artística. As mulheres escolhidas foram Dilma Rousseff, Margarida Maria Alves e Elizabeth Teixeira, né, e ficou livre a produção, né, de cartas, de livretos, de desenhos no final das aulas, né, justamente sobre essas mulheres. Já no 8º ano, as meninas quiseram trazer as histórias de Anaíde Beiriz e de Maria da Penha. Elas trouxeram os livretos para que os meninos pudessem ter a criatividade mais livre, contando as histórias, né, junto com as histórias que elas tinham falado nas aulas, para eles terem a criatividade de contar essas histórias da maneira deles. Já o 9º ano, na oficina do Dia das Mulheres, utilizou-se, né, de Elizabeth Teixeira, Eunice Paiva e Jô Oliveira, né, para fazer essa representação, também unindo com a realidade, né, com os dias a dias e com Campina Grande, trazendo uma história também local, né. Então a produção final deles foi justamente, né, um jornal, já que o 9º ano já é uma turma mais avançada, também trabalhando na questão, né, assim, da produção textual. No 6º ano, as pibidianas Marivânia e Gabriela aproximaram os alunos da cultura indígena através de objetos e também contaram com a presença de uma colega do curso de História que faz parte da comunidade indígena. No 7º ano, eu, Carlos e Calhane trabalhamos juntos aos nossos alunos o livro de Daniel Munduruku,
Mostramos para ele os mitos que estão presentes no livro e também trabalhamos os povos indígenas na Paraíba e no Brasil, com a finalidade de levar para eles a pluralidade desses povos e de desmistificar os estereotipos que existem. Também trabalhamos a escrita e a leitura, onde realizamos a produção de mitos, onde eles utilizavam tanto da cultura nordestina quanto das suas próprias vivências e experiências. No 8º ano, as pibidianas Raíssa e Ana Beatriz trabalharam os povos indígenas da Paraíba, Tabajaras e Potiguaras, onde elas realizaram a produção do cartaz com o mapa e após isso levaram os seus alunos à sala de informática, onde os alunos realizaram as pesquisas sobre esses povos e depois identificaram no mapa do cartaz a localização de cada povo. No 9º ano, os pibidianos Michael e Jennifer, eles utilizaram do audiovisual e da literatura para trabalhar as ervas medicinais e os saberes indígenas passados de geração em geração. Eu me chamo Ana Beatriz, eu estou aqui com a Raíssa, que é a minha dupla do PIBID. A gente vem trabalhando desde o início do ano com a turma do 8º ano. E ao longo do ano a gente trabalhou em muitas oficinas. Já foram apresentadas para vocês pelos nossos colegas a oficina das mulheres, a oficina do agroindígena. E a gente vem aqui falar para vocês sobre a oficina do bairro dos Cuitéis, que é onde a escola fica situada. A gente escolheu trabalhar não só no 8º ano, mas com todas as turmas do 6º ano com o bairro dos Cuitéis, porque é importante que eles entendam que a história não acontece só em grandes centros ou com grandes nomes. É importante que eles saibam a história local, a história do bairro, a história da escola que eles vivem e que dentro dessa realidade também existem grandes nomes que são muito importantes e que muitas vezes eles não valorizam. E aproximar cada vez mais a história, o conteúdo da matéria de história, mas a história enquanto fazer pessoal de cada um, da realidade deles. Bem, e por se tratar de um ensino fundamental 2, anos finais, cada turma se propôs com uma metodologia diferente. Por exemplo, dentro da oficina dos Cuitéis, o 6º ano optou por trabalhar com cartazes, para deixar os alunos livres para pintar, para criar e trabalhar principalmente com a imaginação dessas crianças. Já o 7º ano optou por uma aula de campo, sair com a turma por alguns pontos do bairro, para eles perceberem como que era aquele local no passado e como que ele está hoje, focando mais no meio ambiente dos Cuitéis. Nós, do 8º ano, optamos por trabalhar um jogo dinâmico, que foi baseado na construção de um quebra-cabeça do próprio bairro. Esse quebra-cabeça era o mapa do bairro que eles iam construir para formar. Isso foi escolhido para eles terem uma noção mais geográfica do próprio bairro que eles moram. Olá, meu nome é Juliana. Olá, eu sou Mário. Nós somos a dupla do 9º ano, nós participamos o ano todo, no 9º ano, desenvolvendo atividades, desenvolvendo aulas e oficinas. Uma delas foi o bairro cigano, que por problemas da escola a gente teve que adiar bastante, aconteceu só no mês de novembro, e a gente optou por a elaboração de cartazes. Então, toda a turma se dividiu em 3 grupos e foram elaborados 4 cartazes. Infelizmente foi retirado agora, uma semana depois, mas tem aqui, e a gente dividiu a oficina entre a origem dos povos ciganos e a cultura cigana a partir da Europa, a partir da Ásia, no Brasil, e aqui nos povos ciganos na Europa, no Brasil e na Paraíba. Um ponto positivo da oficina foi que eles, os alunos do 9º ano, nos surpreenderam positivamente, porque eles não sabiam, eles contaram ainda um pouco para eles interação sobre o que eles sabiam dos povos ciganos, se eles sabiam de algum tratamento deles, algum estereótipo. E eles responderam para ele muito positivamente, falando que eram pessoas que eram tidas como que tinham um certo preconceito da sociedade, eram pessoas que eram desconfiadas, pessoas que não tinham valorização, e que existiam pessoas ciganas aqui no bairro dos Cuitéis, algumas pessoas de uma família
amigas aqui no bairro dos Cuitéis, coisa que a gente olhou assim, eu diante de ter uma interação, olhou e falou, um ponto positivo para esse turno, porque ele já tem um estereótipo que a gente vê quando a gente vai dar uma aula, os povos ciganos, as pessoas têm, que são pessoas ladronas, que são pessoas que querem penar, que querem roubar crianças, pessoas que têm as mãos e tudo mais. Então foi um ponto positivo dentro da aula que a gente pôde observar no comportamento da turma. Olá, meu nome é Elisângela Cabral Moço, sou professora de História aqui na ECIT William Souza Arruda, no bairro dos Cuitéis. Eu estou aqui desde 2013, né, até o exato momento. Sou apaixonada por esse espaço. Em 2022 eu recebi o primeiro grupo de PIBID, né? E foi uma revolução aqui na escola, porque os meninos se apaixonaram pelos pibidianos e os pibidianos se apaixonaram também pela escola. A gente aprendeu muito, tanto o pessoal que veio aqui, né, aprender um pouco mais como ser professor na prática, como também os meninos. Isso até despertou em 2 alunas do que agora é o 3º ano, de querer seguir a carreira de professor. Esse ano eu estou recebendo novamente, né, agora para o ensino fundamental também, 8 pessoas maravilhosas que estão ajudando muito a escola, muito comprometidos, muito inteligentes, que dominam bem o conteúdo de história. E eu acho que ganha os 2 lados, né? Ganha tanto quem vem aprender na prática, ser professor, como também quem está aprendendo com eles, porque é uma aula diferente, é um jeito novo, metodologias novas, que na época da gente, a gente não tinha. Eu terminei em 2010, né? Então, meu Deus, eu terminei em 2010, então a gente não tinha conteúdo sobre África, a gente não tinha conteúdo sobre Ásia, então eu mesma também estou aprendendo muita coisa com eles, né? Para eu ter um curso de África, e cultura afro-brasileira, eu tive que fazer uma especialização. Então, eu estou aprendendo muito com eles. E com tecnologia, então, meu Deus do céu, é muito aprendizado. Enquanto eles aprendem também comigo a realidade da sala, de como conviver dentro de uma escola, as hierarquias que tem que seguir e tudo mais. Então, o PIBID tem sido muito, muito valioso para a nossa escola. E os meninos têm amado demais. É tanto que o pessoal que vai ficar no fundamental já está questionando o porquê que eles não vão ficar no fundamental novamente o ano que vem, que já é para o ensino médio, né? Então eu queria agradecer muito a oportunidade de ter esses meninos aqui comigo, que já são meus filhotes, e espero a gente consiga fazer esse trabalho muito melhor, e melhor do que já foi, né? Que eu não sei se é possível, no próximo ano. Obrigada. De horário nas atividades, o que dá uma mudança de horário. Um bebê. A gente utilizou livretos, né? Pode continuar, repórter. Pronto. Foi cordel. Cordel. Mano, decidiu, né, priorizar. Mano, a gente, né, na gente tá no 7º ano, as oficinas, né, sobre o Dia das Mulheres. Hoje por que eu tô usando tudo? Eles utilizaram os plantas medicinais. O que foi? Eu fiz o que agora? Inicia, porque você não escuta o barulhinho. Eu tenho audição ruim. Desculpa. Todos nessa parte do estudo.